Bessa, sejam bem-vindos ao canal Grau de Liberdade. Eu queria começar esse vídeo contando um pouco de uma história. Eu fui convidado há alguns meses atrás para dar uma palestra numa conferência nacional de fisioterapia aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo. E o tema, me convidaram para falar sobre se o valgo dinâmico, aquela alteração que a gente tem quando o joelho se medializa, tem relação com a quantidade de força que o glúteo médio, os abdutores, eles conseguem produzir. Bom, e aí para responder essa pergunta, como eu faço com qualquer palestra, eu dou uma pesquisada no PubMed. Eu entro no banco de dados, começo a buscar os artigos recentes e dou uma peneirada ali para saber do que está se falando sobre o tema, E aí eu vou mostrar para vocês um pouco o que eu achei quando eu pesquisei sobre esse tema. Bom, esse primeiro artigo aqui ele fala que sim, o glúteo médio a quantidade de força dele pode ter uma correlação com o valgo dinâmico, mas depende um pouco da tarefa. Às vezes em tarefas unipodais parece fazer mais sentido, tem alguns estudos que mostram isso. Alguns mostram que quando tem atividade de dois apoios, então quando você está fazendo um agachamento, algum salto, aí o valgo ele já não tem correlação com a quantidade de força. Então gravem um pouco essa informação. Esse outro aqui ele já fala que não tem correlação, então eles não acharam correlação entre o grau de força do glúteo médio com o valgo dinâmico. Nesse outro aqui embaixo, na verdade eles viram que o glúteo médio estava mais forte em quem tinha dor patelofemoral e esse desalinhamento medial do joelho. Uma das hipóteses era até que de tanto você ficar desviando, aquilo trabalharia excentricamente o músculo e ele desenvolveria um pouco mais de força em quem tivesse esse desvio. E esse outro aqui falou que na verdade tem outros fatores associados a outras alterações musculares, como por exemplo um aumento de atividade nos adutores, que poderia justificar o joelho se medializar. Então olha que interessante, cada um dos estudos, se a gente for dar uma olhada, eu peguei só 4 de exemplo, mas tem muitos outros, tem alguns que são revisões, então eles usam um plot de vários estudos e às vezes uns são antagônicos dos outros, Então se você começa a pesquisar, por exemplo, para tratar um paciente que tem dor femoropatelar e espera achar uma receita ali, às vezes você vai achar um artigo que vai falar A, vai achar outro que vai falar B, que se você seguir um é porque você está totalmente anulando aquele achado do outro artigo. Então, nessa hora normalmente surge uma dúvida, Você fala, o que eu vou me basear para tratar? Porque qualquer coisa justifica. Você consegue, por exemplo, nesse caso específico, a gente está falando do valgo dinâmico, qualquer um desses daqui me levariam para caminhos totalmente diferentes de conduta, Do ponto de eu não fazer nada, de eu tentar diminuir a atividade de um músculo, de eu tentar aumentar o recrutamento dos abdutores ou reduzir dos adutores, enfim. Como que a gente soluciona quando a gente tem esse tipo de problema, Como é que a gente soluciona esse tipo de problema? Porque é o que eu falei, a gente está dando um exemplo do valgo dinâmico, mas vocês vão ver que isso acontece direto. Vocês começam às vezes a procurar referências, artigos sobre determinadas patologias e às vezes alguns vão entrando em contradição. Um fala uma coisa, outro fala outra. Como é que a gente limpa isso daí? Bom, um dos tópicos dessa conferência era falar sobre inovação, sobre um jeito diferente de pensar, tecnologia na fisioterapia. Então o que eu fiz? Eu busquei como que um dos principais empreendedores que a gente tem nesses últimos anos, ele soluciona problemas. Eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece, o Elon Musk. O Elon Musk ele começou a empreender desde muito novo, ele fundou o PayPal, que é um sistema de pagamento online, que na época que nem tinha esse pagamento pela internet era mais complexo. E com a venda do PayPal, ele captou milhares de dólares, na verdade vários milhões de dólares. E esses milhões de dólares ele investiu principalmente em 3 empreendimentos, no Tesla. A Tesla é uma empresa que faz carro elétrico e que tem o objetivo assim de deixar viável, porque normalmente o carro elétrico ele é muito caro, Você tem despesas muito altas com bateria e para você produzir em escala, isso não é muito vantajoso. Então a Tesla ela vem para mudar isso cada vez mais, barateando o custo de produção para poder conseguir fazer em escala a venda do carro elétrico, e isso muda totalmente
a dinâmica de combustível, né, no nosso planeta. Então, de fato, é muito revolucionário. Ele tem outra empresa, a SpaceX. SpaceX é uma das primeiras, se não a primeira empresa privada de foguetes, né, de satélites, compete com NASA, com o governo americano, governo chinês, governo russo, e já conseguiu alguns feitos incríveis, assim, de ele conseguir lançar um foguete para a atmosfera e retornar ele, fazer ele pousar depois, né? Então isso barateia também muito o custo, e um dos principais objetivos dele é levar um homem a Marte, né? Então ele está nessa corrida espacial aí desse século 21. Tem a Solar City também, que é uma empresa de energia solar, que também a ideia é massificar o uso de energia solar. Então, como vocês podem ver, assim, dando uma pincelada, ele é um cara muito à frente do nosso tempo. E o Elon Musk mesmo atribui parte dessa vontade de resolver problemas e conseguir resolver de formas diferentes pela maneira que ele pensa sobre os problemas. Então ele tem um jeito diferente de raciocinar quando ele tenta resolver um problema. Então, o que eu fiz? A gente achou um vídeo do Elon Musk, uma entrevista que não tinha tradução, então a gente colocou a tradução para vocês verem. A gente depois vai deixar esse vídeo disponível sozinho para quem quiser só assistir essa entrevista do Elon Musk. É bem curta, a gente pegou um trecho de menos de 2 minutos, então eu queria que vocês assistissem agora, antes da gente continuar sobre o tema do algo dinâmico. And then I think it's also important to reason from first principles rather than by analogy. So the normal way that we conduct our lives is we reason by analogy. We're doing this because it's like something else that was done, or it's like what other people are doing. Because it's kind of mentally easier to reason by analogy rather than from first principles. But by first principles is kind of a physics way of looking at the world, and what that really means is you kind of boil things down to the most fundamental truths. And say, okay, what are we sure is true, or as sure as possible is true? And then reason up from there. That takes a lot more mental energy. Give me an example of that. Like, what's one thing that you've done that on that you feel has worked for you? Sure. So batteries, they would say, oh, it's going to cost, historically it's cost $600 per kilowatt hour. And so it's not going to be much better than that in the future. And you say, no, okay, well, what are the batteries made of? So first principles would be to say, okay, what are the material constituents of the batteries? What is the spot market value of the material constituents? So you can say, okay, it's got cobalt, nickel, aluminum, carbon, and some polymers for separation, and a steel can. So break that down on a material basis and say, okay, if we bought that on the London Metal Exchange, what would each of those things cost? Like, oh, geez, it's like $80 per kilowatt hour. So clearly, you just need to think of clever ways to take those materials and combine them into the shape of a battery cell, and you can have batteries that are much, much cheaper than anyone realizes. Então, como vocês puderam ver, tem basicamente 2 tipos de maneiras de pensar, né, de raciocinar. Um é por analogia, né, que é uma maneira que a gente evoluiu muito ao longo do tempo. Se você copia formas de resolver problema que outras pessoas já fazem, e isso dá muito certo, então ajuda a se aumentar de maneira exponencial a resolução de mesmos problemas, né? Então a gente aprende muito copiando, é um jeito bem inteligente, porque se alguém já passou o caminho das pedras, a gente pode simplesmente olhar como foi feito. E você tem um jeito de pensar por princípios, né? Que você tenta entender o problema de verdade, todos os componentes daquele problema, e a partir dali você começa a raciocinar numa solução. Um exemplo que a gente pode usar, por exemplo, é as pessoas cozinhando, né? Então você tem pessoas que sabem seguir receitas, então você tem a receita lá, são os cozinheiros, né? E eles seguem, vão copiando aquela receita, fazendo. E assim, se eventualmente acontecer algum problema ali, eles não têm tanta capacidade de solucionar. Por exemplo, se você pega agora, eu te dou uma receita de um prato, se você for seguindo passo a passo, grande chance de sair ali bem parecido com a receita. Agora,
Se der algum problema e você não tem tanta experiência e você só está acostumado a seguir receita, dificilmente você consegue solucionar. E no outro lado você tem os chefs, que são aqueles que dominam as técnicas da culinária, né? São os que vão criar as receitas do zero. É claro que os chefs, assim, quando tem problemas, eles conseguem resolver de forma muito mais fácil, porque eles dominam a maioria das teorias, das técnicas culinárias. Mas eles transitam entre criar coisas novas, né, e usar o que já está pronto. O problema é quando você fica nesse outro extremo, que é só seguir receita, só esperar que algo venha pronto. E na fisioterapia, pelo menos falando na nossa área que a gente conhece muito, os profissionais que vão chegando no mercado, a gente já está há bastante tempo no mercado, a gente vê que na nossa área tem isso, e na própria educação física, a gente trabalha com treinadores, é a mesma coisa. A gente tem aqueles profissionais que são muito bons em seguir receita, mas quando vem algo, precisa explicar um pouquinho mais a fundo, ele normalmente não consegue sair daquele ponto, né, te explicar um pouco por que ele está fazendo aquele exercício. Ele só sabe que determinado autor faz desse jeito, então ele faz desse jeito. E a gente tem os profissionais que são aqueles que entendem os fundamentos, eles mesmos criam as condutas dele, se baseiam também em coisa que já está pronta, como eu falei. Você pode transitar nesses dois extremos, né? Você não precisa ficar reinventando a roda. Agora, se você é um profissional que segue só o que está pronto, isso eventualmente pode te atrapalhar, porque quando vier um caso igual esse, que você vai pegar vários artigos e vai falar, bom, um fala A, o outro fala B, o outro fala C, não tem nada a ver um com o outro, você vai falar, bom, o que eu faço com o meu paciente? Então vamos pegar esse jeito de pensar por princípios, tentar achar os princípios desse problema nosso que a gente está tentando resolver. Então, por exemplo, desse vídeo a gente está usando a questão do valgo dinâmico. Então vamos dar uma olhadinha para o valgo dinâmico com esse background de raciocinar por princípios. Quando a gente olha com uma lupa, né, o valgo dinâmico, então se a gente pegar lá o joelho e olhar o joelho medializando, exclusivamente o joelho ali. O joelho, a gente sabe que ele é uma dobradiça, apesar dele ter algumas rotações nos extremos das amplitudes, né, ele basicamente é feito com um grau de liberdade para dobrar e esticar ali, né, fletir e estender. Então, se ele está medializando, desviando, né, do eixo dele, provavelmente é porque outras articulações adjacentes estão jogando ele mais para dentro. Então vamos ampliar um pouco essa visão sobre o joelho. Se a gente abre um pouco, tira a lupa do joelho e olha as articulações adjacentes, então quadril e tornozelo, pé, a gente vai ver que essas articulações elas têm muitos graus de liberdade, né? Então quando a gente está com a cadeia fechada, com o pé apoiado no chão, a gente vai ter um vídeo que o Cássio vai falar sobre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Quando a gente está com a cadeia fechada, o movimento de uma articulação influencia nos demais articulações. Então, por exemplo, se o seu quadril ele aduz mais, o seu joelho, o seu pé está fixo no chão, o seu joelho vai medializar. Se você tem uma pronação ali do seu retropé, né, na sua articulação subtalar, seu joelho também vai medializar. Então a gente costuma brincar que o joelho é um pagador de conta, né? Como ele está entre duas articulações que têm muita mobilidade, muito grau de liberdade, se elas não estão funcionando tão bem, elas podem prejudicar o teu joelho. Só que assim, indo um pouco para trás, quando a gente amplia, né, do joelho para o membro inferior, a gente consegue explicar mecanicamente por que aquele joelho está indo para dentro. Então é uma explicação mecânica. Mas a gente consegue ainda ir um pouco além disso, porque normalmente os estudos e as referências, quando você vai em curso sobre como é que trata joelho, param na maioria das vezes olhando esses componentes puramente mecânicos, né? Às vezes eventualmente até indo para o tronco, mas pensando de um ponto de vista muito mecânico. Vamos ampliar um pouco mais. Quando a gente afasta um pouco mais a lupa, a gente vai ver que na verdade o membro inferior ele é usado pelo nosso corpo, pelo nosso sistema nervoso para nos deslocar. Então qual que é a função que aquele membro inferior ele tem dentro do nosso corpo, né? Qual que é a funcionalidade dele? Bom, ele desloca a gente no espaço, então ele me leva para um lado, ele me leva para o outro, ele me leva para frente, para trás, ele faz eu abaixar meu centro de massa, subir meu centro de massa, então quando eu sento, levanto. Essa é a função do membro inferior. O membro inferior ele está sendo usado pelo nosso sistema nervoso para cumprir esses tipos de função que exigem que o meu centro de massa se desloque. Então, o sistema nervoso ele usa o membro inferior para cumprir tarefas. Esse é um dos primeiros princípios. O sistema nervoso, a gente já falou isso
no vídeo do Burns, a gente já falou sobre grau de liberdade, redundância, então quem tiver alguma dúvida ainda nesses conceitos, dá uma assistida lá nos vídeos primeiros. Então, primeiro princípio, o sistema nervoso ele está cumprindo tarefas e ele usa o membro inferior para cumprir essas tarefas. E agora, para chegar no segundo princípio, vamos pensar, o sistema nervoso ele tem que cumprir uma tarefa. Como é que ele cumpre essa tarefa? Então, ele tem um problema para ser resolvido, ele tem as características daquele indivíduo, a experiência prévia que ele tem, as características antropométricas, todas as características do indivíduo em si, né? Então a tarefa, você tem um indivíduo e tem as condições ambientais. Esses são o que o sistema nervoso leva em consideração. O que eu tenho que resolver, quem que está resolvendo e em que contexto que eu estou resolvendo. Às vezes eu dou a mesma tarefa para indivíduos diferentes no mesmo ambiente, a solução pode vir diferente. Às vezes eu tenho a mesma tarefa no mesmo indivíduo, mas em ambientes diferentes, a solução do sistema nervoso pode ser diferente. Bom, e aí, o que o sistema nervoso faz? Ele leva em consideração esses aspectos, características da tarefa, intrínsecas, mecânicas, do indivíduo e do ambiente, e ele dispara as que a gente conhece como sinergias musculares. Então, simplificando tudo esse caminho, né, que a gente está falando que acontece em milissegundos, o sistema nervoso fala, bom, eu preciso me deslocar para o lado, então eu tenho uma sinergia para me deslocar lá, para o lado. O que é sinergia? Sinergia, a maioria de vocês deve saber, é um acoplamento funcional de músculos. Então o sistema nervoso ele não ativa um músculo isolado, ele ativa um conjunto de músculos que vão cumprir aquela tarefa. Essa é uma das razões do porquê às vezes você trabalha muito o músculo cresce e na função ele não funciona direito. Então a gente que trabalha com fisioterapia esportiva, a gente atende muito pacientes fortes que têm musculatura forte, musculatura de quadril forte, tronco forte, e na hora da função o movimento é ruim. E nessa hora você vai falar, bom, vamos ganhar mais força, vamos trabalhar mais força. O cara já consegue zerar a máquina da abdutora, ele faz prancha lateral com uma carreta em cima dele e mesmo assim esse músculo ele não funciona, porque muitas vezes ele não está dentro daquela sinergia. Então o que a gente faz, e a gente vai falar um pouquinho disso ao longo dos vídeos, é tentar sempre construir sinergias e colocar os músculos que estão faltando na sinergia que você quer, né? Então essa é o que a gente traz muito da neurologia para os casos de ortopedia, quando a gente precisa trabalhar movimento. Então a gente falou que o sistema nervoso ele é um cumpridor de tarefas, né? Ele cumpre através de sinergias. Entendam assim que esses princípios eles são como as leis da física, assim. A gente sabe que isso é verdade. A gente gosta ou não, o sistema nervoso ele opera desse jeito. E aí, movendo para um terceiro princípio, a gente tem um princípio da plasticidade. Hoje a gente sabe, né, e já na verdade de anos para cá, de 20 anos para cá, que o sistema nervoso ele é extremamente plástico, né? Em 2000, se eu não me engano, depois eu vou checar, mas eu acho que é 2000, o Kandel ele ganhou o Nobel de Medicina, né, o Eric Kandel, por a pesquisa que ele fez na área de aprendizado, né? Tanto de memória, né, de você lembrar de fatos, quanto a parte também de motora, reflexa. E o que ele viu, assim, em resumo, o que a gente sabe hoje de plasticidade, é que se você gera um estímulo ali repetido no teu paciente, no teu aluno, isso já inicia mudanças funcionais nas sinapses. Então não é que ainda houve um aprendizado de fato, mas você já tem mais liberações de neurotransmissores e o movimento fica muito mais facilitado de acontecer. Então se a gente fica repetindo um determinado padrão padrão que a gente quer que funcione durante uma sessão, o paciente ele já sai de uma maneira diferente daquela sessão. Se você vai repetindo e vai orientando, e ele vai repetindo isso com certa frequência, de maneira cognitiva no começo, claro, isso vai gerando mudanças estruturais. Então, todas aquelas mudanças, aquelas adaptações funcionais, né, de aumento de quantidade de neurotransmissores, começa na verdade a aumentar a síntese de proteína ali, estruturais, que vão formar novas sinapses. Então você começa a ter formações de novas sinapses, isso tanto em indivíduos jovens, adultos, idosos. Então a plasticidade é algo que está ao nosso favor, desde que a gente saiba utilizar ela de maneira adequada, porque é uma faca de dois gumes. Se você treina um padrão ruim, você automatiza aquilo. Então imagina atletas que treinam a vida inteira um padrão que do ponto de vista mecânico às vezes não é eficiente. Aquilo depois, para você mudar, você tem que gerar uma nova adaptação, um novo treino. Então plasticidade, ela é um outro princípio que a gente tem que saber que aquilo existe, e a gente tem que saber usar a nosso favor.
Então é essa plasticidade que faz, por exemplo, esse paciente nosso, um maratonista sub-3 que tinha uma dor no joelho direito dele, ele sair de um valgo aqui no apoio durante a corrida para uma situação mais alinhada em poucas sessões. Então essas alterações elas não se justificariam puramente por ganho de força, porque a gente não trabalhou força, não mudou, ele já tinha a força, ele já trabalhava a força, a muscular. O que a gente fez foi ajustar justamente essa função, fazer com que nessa função funcionasse uma sinergia que a gente queria que funcionasse. E aí nessa conferência a gente discutiu depois como que a gente trabalhou, eu mostrei os exemplos práticos, eu usei esse exemplo também no Running Summit, que foi um evento que teve agora aqui em São Paulo. Mostrei o passo a passo, e esse passo a passo a gente vai falar num outro momento, em outro vídeo. E a maneira que eu trabalhei com esse paciente, que a gente trabalha no dia a dia, a gente está construindo outros vídeos para mostrar para vocês, para esse vídeo não ficar longo e para vocês seguirem o canal e ficarem com um gostinho de quero mais. Bom, então em resumo, o que a gente viu aqui? A gente viu que a gente consegue raciocinar sobre princípios. Então quando a gente vê um desvio de movimento, aquele desvio por acaso que a gente está falando chama valgo, poderia chamar qualquer outro nome, mas não deixa de ser um desvio do movimento humano. O que a gente entende sobre o movimento humano? Então, o sistema nervoso ele é um cumpridor de tarefas, ele cumpre essas tarefas através de sinergias musculares e a gente tem a plasticidade que pode fazer a gente mudar a estratégia, né, que o paciente ele faz, né, aquela sinergia, para cumprir a mesma tarefa. Então você viu que assim, você com esses entendimentos, esses princípios, você consegue entender por que teve aqueles resultados naqueles artigos. Porque faz sentido se eventualmente aquele grupo utilizou mais o adutor, ou se ele resolveu avaliar aquilo lá, ele viu que o padrão de movimento recrutava mais adutor. Faz mais sentido não ter diferença na força, porque você viu que às vezes, mesmo tendo força, aquele músculo não entra naquele padrão. Então, quando a gente entende o problema sem esperar receitas, a gente fica um pouco mais tranquilo e consegue conduzir os casos que exijam mudança de padrão de movimento de uma maneira mais efetiva e mais rápida. Bom, por esse vídeo é isso. Esse vídeo ficou meio longo, eu fui meio que falando sem muito intervalo. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria deixar aqui duas sugestões de canais. Então a gente ficou um tempão fora do YouTube aqui, produzindo vídeo. Agora a gente vai vir com uma série mais longa, mas tem dois canais de dois fisioterapeutas que também falam muito sobre funcionalidade, que são muito bons, que é o do Franco, que eu vou deixar linkado aqui, e o do Renan. São os dois canais que a gente recomenda, são fisioterapeutas extremamente competentes, jovens que já fazem grande diferença e disseminam muito esse conhecimento, essa mescla de como é que a neurociência pode ser usada na ortopedia, no esporte, para potencializar os resultados. Então sigam eles lá, sigam a gente aqui.